Então, vamos lá. A nossa última aula aí, depois de 5 módulos, né? A aula do módulo 6, que é a obesidade. Nós vamos tentar dar um enfoque aí um pouquinho mais direcionado para a atenção primária, mas se tiverem alguma dúvida, podem me parar e perguntar, tá? Eu vou falar um pouquinho, uma breve introdução e um pouquinho sobre epidemiologia, falar sobre a reeducação alimentar, a redução do sedentarismo, né, a prática de atividade e exercício, o tratamento medicamentoso e brevemente sobre a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica. Aqui eu sempre gosto de começar retratando a realidade, né, mostrando o problema que a gente tem que tratar. E aqui o mapa da obesidade, especificamente no Brasil, que a gente sabe que é um problema mundial. Aqui em números brasileiros, tá? Deixa eu pegar minha ponteirinha aqui. Quem tem excesso de peso no Brasil? Pessoas com excesso de peso no Brasil correspondem a aproximadamente 55%. Então, mais da metade dos brasileiros estão com peso acima do ideal, tá? Os homens, um pouco maior que as mulheres, 57, mulheres 53, quase 54. E o paciente que tem obesidade, né? Quando a gente fala em obesidade, aí eu tô falando em questões numéricas de um IMC, tá? Que é o que ajuda a gente a classificar. Quando o IMC está maior ou igual a 30, 29,9, é considerado obesidade, né? E no Brasil, a gente tem quase 20% da população. A cada 5 pessoas, uma tem obesidade, tá? Uma doença crônica, né? Uma condição crônica que chama obesidade. E aí, aqui, as mulheres correspondem um pouquinho mais na porcentagem e trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, os números do Brasil. De Belo Horizonte, desculpa, de Minas Gerais, tá? Eles foram fazendo essa avaliação das capitais e em Belo Horizonte, os homens 20,7% e as mulheres 19,2% têm obesidade. Esses dados são do Vigitel, tá? De 2019, e assim, a nossa realidade pode ser um pouquinho pior, né? Já tem 3 anos aí, mais ou menos, dessa pesquisa. Com a pandemia, né, do Covid, a gente percebeu, eu acho que foi muito importante, né, para a gente dar uma focada maior na obesidade, ter um entendimento maior da obesidade como doença, né, que apareceu como um dos principais fatores de risco, de morbidade, de mortalidade. Então, eu acho que, assim, claro, né, uma pandemia nunca é uma coisa boa, mas deu uma visibilidade maior para a obesidade como uma condição crônica, uma doença em si, né, não apenas uma condição de algumas pessoas que não cuidam de sua saúde, tá? E será que a gente está negligenciando, né? Será que a gente não está dando a devida importância para ela ainda? Olha só, isso daqui é um artigo que foi publicado no final do ano passado, tá? Na verdade, é uma revisão da Nature, e eles colocaram esse gráfico, e aqui, esse gráficozinho, né? E algumas das comorbidades, tá? Que estão relacionadas à obesidade. Então, ó, alterações na saúde mental, tá? Depressão, ansiedade, desordem do pânico, alterações cardiovasculares, que acaba sendo a mais comentada, né? Aí, doença coronariana, hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias, transtornos de coagulação, alterações cutâneas, alterações musculoesqueléticas, e isso gera uma morbidade, uma limitação para o paciente muito grande, né? Então, osteoartrite, dores, prejuízo na mobilidade, na atividade física, alterações urogenitais, alterações pulmonares, tá? Lembrando aí da apneia do sono, fatores agravantes de asma, DPOC, transtornos de reprodução, síndrome dos ovários policísticos, hipogonadismo,
transtornos metabólicos, que aí também é mais badalado, né? O diabetes, a dislipidemia, a doença hepática gordurosa, desculpa, e cânceres, né? Algumas neoplasias malignas que a gente sabe que a obesidade entra como um fator de risco. Então, assim, olha só, né? Não é um fator de risco só, é uma doença que vai se desmembrando em várias outras doenças, né? Que prejudica, mas uma gama de doenças. Algumas elas levam, a obesidade leva aquele problema, e outras eles complicam o quadro, pioram o prognóstico. É uma revisão muito interessante, tá? E aí eu perguntei, né? Será que a gente está negligenciando isso? Será que a gente está dando a devida importância, né? Diante daquilo tudo que eu acabei de mostrar que a obesidade está relacionada. Será que a gente está dando a importância que nós deveríamos ter, tanto na atenção primária, quanto na nossa prática clínica diária, em qualquer outra esfera? Então, ó, eu queria saber de vocês, né? Daqui é para vocês pensarem, para vocês fazerem uma avaliação aí de consciência. Vocês colocam a obesidade como uma hipótese diagnóstica na anamnese? Vocês lembram? Eu tenho o hábito de, quando eu vou fazer uma evolução, né, um retorno, alguma coisa, colocar as principais comorbidades do paciente numa parte superior, assim, de destaque. Será que vocês estão lembrando que ali a obesidade deve entrar como um diagnóstico que o paciente tem? Né? Nas consultas, vocês vão lá, aferem a pressão do paciente, fazem a ausculta cardíaca, pulmonar, mas vocês procuram onde tem uma balança e oferecem a possibilidade daquele paciente ter o seu peso aferido, avaliar a circunferência da cintura, né, circunferência abdominal, calcular o IMC do paciente. Vocês reconhecem, né, que aquela patologia tem os problemas de saúde relacionados a eles, vocês pensam nessas comorbidades se entrelaçando. E, por fim, vocês pensam em orientar especificamente alguma coisa relacionada ao tratamento da obesidade, tanto clínico quanto medicamentoso, né? Vocês focam nisso ou simplesmente falam para o paciente, ó, a senhora tem que perder peso, tá? E isso provavelmente ela já sabia há muito tempo. Vocês tentam ajudar ela de alguma forma mais prática? Por quê, né? A gente não está falando de simplesmente falta de vergonha na cara de um paciente que é desleixado, que não tem cuidado com a sua saúde, nem com a sua alimentação, que é preguiçoso e não faz atividade física por isso. A gente está indo muito mais além. E se eu deixar pelo menos essa pulguinha, né, atrás da orelha, esse desconforto em vocês, eu já vou ficar feliz, tá? Porque, olha só, esse daqui também, tá? É uma figura do artigo de revisão da Nature. E olha o tanto de coisa que a gente tem aqui para falar que a obesidade é simplesmente um mau comportamento do paciente, né? Olha a quantidade de hormônios, de vias, de sinalizações que a gente tem nessa figura, e isso tudo está relacionado a apetite, a saciedade, a saciação, tá? Algumas coisas emocionais relacionadas à alimentação, né? O apetite hedônico, a fome propriamente dita. Então, isso tudo aqui está relacionado. Quantidade de hormônio de órgãos envolvidos: intestino, estômago, fígado, pâncreas, hipotálamo, até cerebelo parece que tem alguma relação. Então, eu só queria deixar assim, essa imagem martelando na cabeça de vocês, para vocês pensarem, não, realmente tem alguma coisa além, né? Não é só preguiça e falta de força de vontade, tá bom? E aí, pensando, né, em uma forma de ajudar o paciente a lidar com isso tudo, eu falo assim, uma parte triste é que a gente ainda não conhece o quanto gostaríamos em relação à fisiopatologia. Tem muita coisa ainda a ser descoberta, mas já tem várias coisas sendo descobertas, o estudo da obesidade hoje em dia está ficando muito interessante e muito evoluído, graças a Deus, né?
tem surgido medicamentos com mecanismos de ações potentes, e eu acho que a médio prazo aí, a gente vai ter coisa legal saindo para poder ajudar os nossos pacientes com obesidade. Primeiro ponto é o tratamento não medicamentoso, né? É aquilo que todos nós, eu brinco, estando acima do peso ou não, deveríamos tentar, né, fazer, porque é uma mudança de hábitos alimentares, uma reeducação alimentar e o exercício físico, além de ser ativo, tá? E aí, nesse enfoque mais direcionado do tratamento não medicamentoso, nós estamos na atenção primária, né? E uma coisa que talvez a gente não perceba, mas que a gente pode ajudar muito o paciente, é o jeito que a gente trata aquele paciente, o jeito que a gente fala com aquele paciente sobre a obesidade, sobre o peso dele, né? Que não está num peso considerado saudável para ele, tá? Então, aqui, depois eu deixei lá no final, tá? Nas referências, teve um fórum, e aí eles, várias sociedades uniram para falar, então tem sobre diabetes, sobre obesidade, sobre outras condições crônicas, e eles fizeram uma apostilinha, né? Eles fizeram um caderninho, e aí eu copiei essa parte desse caderninho, só para a gente sentir um pouquinho, né, da importância da linguagem, do jeito que a gente vai falar, do jeito que a gente vai acolher aquele paciente, tá? Aqui, né, eles colocam a ABESO, é a Associação Brasileira para o Tratamento da Obesidade. A existência de uma pessoa não se resume a uma doença, né? E é só pensar em uma mulher com câncer de mama, que ela não é chamada, é uma pessoa cancerosa. Então, por que que uma paciente que tenha obesidade, que esteja acima do peso, ela deve ser a obesa, né? Pacientes que têm diabetes, e aí esse CCNTS aqui, né, são as condições crônicas não transmissíveis, a linguagem tem um impacto sobre a sua motivação, né? Então, você pode ajudar motivando aquele paciente, pode ajudar no engajamento, pode ajudar ele em alguns comportamentos e escolhas que ele pode fazer a partir daquilo ali, e isso pode refletir nos resultados que ele terá dali para frente, tá? Tentar uma linguagem empoderadora, ao invés de você começar a criticar, né, falar os defeitos, falar as dificuldades, tenta salientar, ressaltar alguns pontos fortes de uma forma respeitosa, tentar focar aquilo para aquele paciente, melhorar a motivação, a saúde e bem-estar, né, das pessoas com diabetes, e aí obesidade e outras doenças crônicas. E a comunicação não verbal, o tom que você vai falar, porque às vezes a gente ou fica meio embaraçado em falar, que eu acho que nesse início é até um pouco natural, né? A gente começar a encontrar as palavras certas para tratar daquele assunto, que aí a gente já fica com medo de não ofender, então às vezes não vai sair tão natural, mas pelo menos tentar, né, ser mais empático, respeitoso, não ficar fazendo piadinhas, não ficar colocando apelidos. Eu acho que aqui a gente tem esse bom senso, mas tem lugares que talvez isso não aconteça, tá? Então, eu acho que é o primeiro passo que a gente já vai poder ajudar muito o paciente. Eu ia fazer o meu mestrado relacionado a essa parte de comunicação e tudo lá na USP, aí eu engravidei do Francisco, desisti por um momento, mas eu lembro que a gente estava estudando um artigo na ocasião das crianças com obesidade, sabe? E às vezes a criancinha que sofria, né, com excesso do peso, que tinha obesidade, às vezes elas tinham uma qualidade de vida pior do que uma criança portadora de câncer. E isso, assim, me deixou meio chocada, né? Eu falei, nossa, mas uma câncer e a outra com obesidade. Mas sim, porque se vocês pensarem, a criança que tem câncer, né, que está passando por um tratamento de uma neoplasia maligna, ela é cuidada, assim, ela é tida como, vamos dizer assim, uma coitadinha, todo mundo quer agradar, todo mundo, né, fica com dó, assim, e tenta ter sentimentos mais carinhosos, mais afáveis. E já a criança que está
tratando, né, que está passando por um acompanhamento relacionado à obesidade, ou ainda nem isso, né, não foi salientada essa importância, às vezes ela sofre bullying na escola, os pais ficam cerceando tudo, não faz isso, fulano, você já tá gordo, você não pode comer. Então, realmente, assim, se você for pensar, né, faz sentido essa percepção, que talvez uma criança com obesidade tenha sentimentos piores do que uma criança que está passando pelo tratamento de uma neoplasia maligna. Olha só o impacto disso no futuro da vida daquela criança. E aí, alguns conceitos que eu comecei a elencar para ajudar a gente na conduta daquele paciente no dia a dia, né, de uma forma assim um pouquinho mais prática, e que a gente não perca isso em mente quando a gente for dar as orientações. Por exemplo, né, já falei aqui umas 10 vezes, e acho que eu vou falar mais umas 20, a obesidade é uma condição crônica tratável, tá? Mas assim, ela não tem cura. Eu não vou dar um remédio para o paciente que está com IMC de 32, ele vai chegar no IMC de 25, pronto, está resolvido. Pode ir embora, você está de alta. Não, tá? Ele deve ser tratado para o resto da vida. E talvez, assim, seja uma coisa interessante da gente tentar mostrar para ele de uma forma delicada, porque ele também vai assustar em saber que ele, né, tem uma condição, uma doença crônica, mas ele precisa saber que ele nunca vai poder simplesmente, estou em dieta este ano que vem a minha vida vai voltar ao normal. Não, tá? É uma doença complexa, multifatorial, né? Eu mostrei ali uma rede de sinalizações, mas ali eu não mostrei a parte genética que está envolvida, a herança genética, né? Os filhos de pais obesos têm uma tendência maior a ter obesidade, tem algumas doenças monogenéticas que levam à obesidade em si, tá? Então, assim, é tudo muito complexo, são vários fatores que influenciam, tem a epigenética, hoje em dia, acho que vocês devem ter ouvido alguma coisa também na pediatria. Se você é filho de uma mãe que tem obesidade, tudo que aconteceu durante a gestação, tudo que aconteceu na lactação, teoricamente, até os 2.000 dias, que é dos 1.000 dias, né? Mais ou menos os 2 anos da pessoa, isso tudo influencia na saúde metabólica, influencia nos fatores de risco de diabetes, de obesidade. Então, assim, é muita coisa envolvida para a gente falar que é um simples desleixo do paciente, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de tratar com seriedade e respeito. A gente deve escutar, acolher e tentar ajudar aquele paciente, tá? Ele não é culpado de estar com excesso de peso. E aí, cuidado com esses preconceitos e estigmas, né? A gente fala muito disso, e sem querer, às vezes a gente faz piadinha, às vezes solta um comentário perdido, às vezes entre a gente mesmo, né? Não com o paciente diretamente, mas a gente tem que começar a cuidar um pouquinho mais disso. E assim, eles já vivem, os estudos com a comunicação, essas coisas, eles vivem com vergonha, né? Eles têm vergonha de ter excesso de peso, eles acham que a culpa é deles, tá? A maior parte acha que a culpa é deles. E a maior parte dos médicos, dos profissionais de saúde, eles acham que a culpa é do paciente. Então, assim, eles assumem a culpa, o médico acusa a culpa e ninguém faz muita coisa por eles, né? Então, assim, eles têm vergonha de falar, eles têm vergonha de pesar, eles têm vergonha, às vezes, de socializar, tá? Então, vamos tentar, né, de uma forma assim, uma inclusão na saúde, com menos estigmas, com menos preconceitos, com uma visão um pouquinho mais abrangente de uma doença, tá? E a palavra, né? Então, tentar falar pessoas vivendo com peso não saudável, com problemas relacionados ao peso, com obesidade, que tem obesidade, para a gente não falar assim, ele é obeso. Da mesma forma, tá? Ele é diabético. Ele é idético. Ele é epilético. A gente deve não rotular o paciente pela doença, e sim por uma condição que ele faz acompanhamento, que ele trata, tá bom? E aqui, para a gente ver, né, que para ajudar o paciente, a gente não precisa fazer grandes
ter grandes perdas de peso, né? Aí, claro, que uma coisa é a expectativa do paciente, outra coisa é o que a gente vai conseguir fazer por ele e o que já vai trazer benefício. Então, um paciente que consegue perder mais ou menos 2,5% do peso, ele já tem uma redução na glicemia e no risco de diabetes, né? Então, assim, de 100 quilos aí, se ele conseguir perder 2,5 kg, 3 quilos, a gente já tem que começar a exaltar, a valorizar essa perda, porque ele já teve algum ganho metabólico relacionado a isso. 5% do peso já melhora os fatores de risco cardiovascular, dores articulares, esteatose hepática, fertilidade, depressão, mobilidade, e de 10 a 16% já tem redução na mortalidade. Tá? Então, se o seu paciente de 100 chegar em 90 quilos, ele provavelmente já tem uma chance menor de ir a óbito relacionado àquilo ali. Nada, então, assim, e 10% não é pouco, tá? Não é pouco peso, né? A gente tá vendo que já reduz mortalidade e não é fácil para o paciente alcançar. Perder 10 quilos é muito complicado. Não sei se alguém já tentou realmente fazer uma reeducação alimentar, um tratamento para obesidade, e deve ter percebido que conseguir 10 quilos a menos da balança não é tão simples assim quanto a gente fala e acha que é, tá? E aí, então, das mudanças, né? O tratamento da obesidade é focado nesse tripé, tá? Todos os estudos que vão falar sobre medicamento, terapia medicamentosa, a maioria deles é sempre reeducação alimentar, né? O paciente tem um acompanhamento nutricional, o paciente está num programa de exercícios e mais o remédio, tá? Nunca é assim, vou dar só esse remédio e ver se o paciente vai responder. Geralmente está o tripé, porque é o tratamento, né? Só o remédio não vai surtir tanto efeito. E aí, falando da reeducação alimentar, o primeiro passo, não tem como, né? Falou, olha, gente, vocês vão prescrever para o paciente 50% de carboidrato, 20% de proteína, 30% de... Não dá. E isso na prática clínica, né? A menos que você seja um nutrólogo, tenha feito alguma, né, especialização, alguma coisa relacionada a isso, e ainda assim há controvérsias, a gente não vai conseguir ter tempo e expertise para fazer isso pelo nosso paciente. Para isso existe o nutricionista, né? E aí, se a gente tiver condição, a gente deve encaminhar, tá? Se não tiver condição, por exemplo, estou na atenção primária, às vezes encaminha para o endócrino, que às vezes é um serviço que tem endocrinologia, tem a nutricionista, ou às vezes orienta, porque às vezes é uma consulta um pouco mais em conta, ou tem um primo, um parente, um amigo de fulano de tal, que é nutricionista e que pode dar algumas orientações. Então, sempre veja essa possibilidade. Cada paciente é único, né? Cada um vai se adaptar melhor a uma determinada dieta. Cada um tem um padrão alimentar, tem gostos alimentares, né? Preferências alimentares diferentes. Alguns não gostam de tomar café, outros não precisam comer a última refeição. Então, assim, se você tiver tempo, você pode até tentar encontrar essas questões do paciente, mas eu acho mais difícil. Então, se possível, né, oriente eles a procurar uma ajuda nutricional. Uma coisa que às vezes eu peço muito, né, quando o nutricionista vai demorar um pouquinho e tudo, é para eles tentarem ou anotar em aplicativos. Eu até coloquei aqui dois aplicativos que às vezes eu uso, que chamam o Fat Secret e o MyFitnessPal, para o paciente começar a registrar, né, um recordatório alimentar deles. Hoje, muita gente já sabe mexer em celular, e se eles não tiverem essa condição, né, aí claro que vai ter paciente que não vai saber nem escrever e tudo, vai dentro das capacidades do paciente, você vai pedir para ele registrar num caderninho mesmo, anotar tudo que ele está comendo, mais ou menos a quantidade que ele está comendo, e a partir daquilo ali, você tentar cortar algum alimento, assim, alguma porção, né? Você está comendo 3 colheres de arroz, vamos tentar reduzir para 1,5, né? Ou então, olha aqui, ó, a sua média de ingestão diária de calorias está dando 2.000 quilocalorias por dia. Vamos tentar reduzir isso daqui para 1.500, né? É uma forma da gente tentar ajudar o paciente.
E é uma forma dele mesmo começar, às vezes, a perceber alguns alimentos que ele ingere que ele não contabiliza. Porque, né, às vezes o paciente ingere alguma coisa e não percebe, ou por ansiedade, ou por distração mesmo. E aí, quando ele começa a anotar, ele, né, ele vê, ele tá tendo o cuidado de ir lá anotar e ver escrito e parar para pensar na hora de anotar o que ele está ingerindo, tá? Isso também às vezes ajuda, são algumas estratégias. Tentar ver o padrão daquele paciente, tá? Tem pessoas que têm o padrão alimentar que a gente fala mais hiperfágico, ele come muito de uma vez. Tem gente que não belisca o dia inteiro. Tem gente que toma o café da manhã, o almoço e a janta e pronto, acabou. Aí você fala, nossa, mas, né? Mas é aí a qualidade daquilo. Então, talvez ele ingira muito alimento de uma vez. E tem aquele que belisca o dia todo, né? Come no café, come no meio da manhã, come no almoço, aí belisca depois do almoço, aí já tá tomando o lanche da tarde, belisca antes da janta, janta, e vai beliscando até a hora de dormir. E o misto, né, que come muito e belisca também. E aí tem os comedores noturnos, tem compulsão alimentar, tem outros transtornos alimentares, outros padrões, mas eu acho que, assim, esses três já ajudam a gente a conhecer um pouquinho mais o perfil do paciente, e isso pode ajudar a gente depois a escolher um remédio um pouquinho mais adequado para aquele padrão, tá? E, né, baseado naquele recordatório, igual eu falei, tentar reduzir um pouquinho as calorias que ele está ingerindo. Tem gente que não gosta, né, de falar de calorias, de ponto, porque é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Hoje, gente, obesidade. A gente, para perder peso, tem que ter déficit calórico, tá? É muito difícil, assim. Eu brinco que nós somos uma balança, né? Tudo que nós ingerimos e tudo que nós gastamos. Se a gente está ingerindo muito e não está gastando nada, ou porque a nossa taxa metabólica basal é um pouco mais baixa e a gente é mais sedentário mesmo, não faz atividade física, a gente vai ganhar peso e não precisa ser muito mais, tá? O paciente não tem que comer X-bacon com Coca-Cola todos os dias para estar com um peso acima do adequado, né? E também não precisa viver em cima de uma cama dormindo para falar que ele é sedentário, assim. Então, nessa balança, a gente tem que achar um equilíbrio do que a gente ingere, do que a gente gasta. E para conseguir perder peso, a gente tem que comer menos e gastar mais, tá? E aí, se eu não conseguir gastar mais fazendo exercício, eu tenho que comer um quanto menos para essa balança aí equilibrar, e na verdade, essa balança tem que ter um déficit aí, para a gente ver o resultado do peso aí na balança em si, né? Algumas estratégias que a gente pode orientar para o paciente. Às vezes eles chegam, né? Teve uma paciente nossa que a família inteira estava com excesso de peso, os filhos hipertensos, e aí a gente orienta, foi a esposa do Pablo, né? E aí a gente pediu para a família inteira vir, né? E tentar mudar um pouquinho. E às vezes eles falam, mas lá em casa o fulano de tal come assim, compra isso e não sei o quê. E é muito difícil a gente ver aquilo que é gostoso, né? Aquilo que a gente gosta, que a gente tem prazer na hora de comer, né? Existe o apetite hedônico, realmente comer dá uma sensação de bem-estar, de calma, de tranquilidade. Então, existe esse componente também. E é difícil a gente ver aquilo e ficar resistindo, né? É difícil a gente ficar resistindo o tempo inteiro àquilo. Então, que às vezes eu oriento para o paciente, aí a gente deve pedir a ajuda dos familiares, né? Ver se consegue esse entendimento, se tem um determinado alimento, se tem, né, algumas coisas que ninguém deve comer, que vocês evitem de ter, né? Então, que não tem alimentos muito calóricos, esses industrializados, que são mais palatáveis, fáceis, né? Nossa, mas eu chego em casa, eu vou lá, pego uma pizza no congelador e coloco. É gostoso, é muito prático, né? Só que não é nem um pouco saudável e é bem calórico. Então, essas facilidades a gente tem que evitar ter.
e tenha os alimentos mais saudáveis, pré-prontos, né? Já deixa a marmitinha lá no congelador, para na hora que chegar com fome, não ceder à tentação. Tem alguns estudos que falam, até, por exemplo, se você, vamos supor, né, deixa um potinho de bombom lá em cima da mesa, na cabeceira lá da cama, sei lá, e às vezes a gente acessa aquilo ali muito mais do que a gente acessaria se ele estivesse guardado na despensa, num local que não estivesse de fácil visualização, né? Você até poderia ter aquilo, mas que aquilo tivesse, entre aspas, escondido dos seus olhos, que aí você ia ingerir, mas você ia ingerir uma quantidade menor, tá? Isso é meio que provado que a gente não deve ter essas coisas, pelo menos à vista, tá? E se for comer, né? Todo mundo gosta de comer, é humano comer. Se for comer, coma com moderação. Ah, não, já que eu vou comer 10 pedaços de pizza de uma vez. 10 pedaços de pizza entraram no seu organismo e a caloria daquilo ali está ali, né? Não vai sair. É diferente se você quiser comer uma pizza, você coma 2 pedaços. Se for tomar um copo de refrigerante, não tome 1 litro, né? Ah, eu gosto muito. Ah, mas vai lá, compra uma latinha menor, né? Procure reduzir as doses. Tente orientar para eles, aí no caso da bebida açucarada, se não conseguir ficar sem, que seja o sem açúcar, né? Apesar de não ser o bom, assim, é o menos ruim. Então, tente dar algumas dicas que nesses pouquinhos a gente já vai conseguindo algumas reeducações, né? Alguns cortes calóricos aí que no final pode ajudar naqueles 2,5%. Talvez não chegue em 15%, mas chegue em 2,5%, né? Estimular os hábitos saudáveis, né? Isso daqui eu acho que eu não preciso nem falar. E dar uma tranquilidade para o paciente. E aí aqui, né, a gente acaba falando isso, mas até para o paciente diabético, não existe um alimento proibido, né? Ai, você nunca mais vai poder comer isso. Tire um pouquinho esse peso deles, ensine, né, que eles até podem, mas quando for comer, que seja em doses menores, que seja uma vez ou outra, né, que não seja uma rotina comer uma fatia de bolo todos os dias com café com açúcar. Mas vez ou outra ele tomar um café com açúcar e no aniversário, uma eventualidade, comer um bolo e um doce, isso também não é o que vai matar o paciente, a menos que ele tenha uma doença, né? Tipo, o paciente tem doença celíaca e deve sim, né? Evitar a todo custo o glúten, etc. Mas não tem nada assim que é proibido, que se ele comer, ele vai morrer, né? Então, tranquilize ele um pouco, mas deixe claro que isso não pode ser uma rotina. E beber água. Ai, nossa, mas sério, né? Peça ele para beber água, porque às vezes ele tem sede e não fome, e às vezes, né, no afã ali, a gente não para perceber as sensações. E às vezes ele bebendo um copo de água, ele evita fazer alguma mini refeição ou beliscar alguma coisa, tá? Gente, pelo amor de Deus, né? Essa primeira, eu acho que só essa daqui já daria minha aula inteira. Não tem alimento, chá, dieta, remédio, batom, perfume. Gente, até, não sei se vocês chegaram a ver, mas tipo, batom que emagrece, sabe? Pelo amor de Deus, né? Eu mostrei do que eu tô falando, eu tô falando de uma doença complexa, multifatorial. Como que um batom vai fazer o paciente perder 20 quilos em um mês? Não, né? Eu não tô tratando, aquilo ali, eu tô enganando o paciente. Eu tô querendo vender para ele uma coisa que eu sei que ele quer comprar, né? Só que é uma mentira. Então, pelo amor de Deus, não acreditem nisso. E tentem ao máximo espalhar, desmistificar isso, porque tem gente todos os dias que entra nesses sites de internet e vê aí pílula seca gordura e pílula que não e não, tá? Se tá muito fácil, se você vai perder peso muito rápido, tem algum problema aí. Ou tá adulterado, tá? Porque não sei se vocês sabem, mas suplementos alimentares, alguns alimentos naturais, essas coisas, não passa pelo filtro nem de FDA, né? O FDA não tem esse filtro, a Anvisa
Também não tem. Então, assim, tem, eles colocam levotiroxina, né? Eles colocam hormônio de tireoide no meio, eles colocam os anfetamínicos, que realmente, né, dá uma potencializada aí na perda de peso, mas não foi a mágica daquele, e sim o que está escondido atrás daquilo ali, que não está na bula, que a gente não sabe, e que isso sim mata o paciente. Não sei se vocês tiveram acesso, mas recente, eu acho que ela ainda chegou a óbito, acho que uma mulher que ingeriu, não sei se foi chá, não sei o que foi que ela ingeriu, eu só vi a chamada, assim, eu não li, mas eu vi que realmente é uma notícia verdadeira, tá? Ela ingeriu alguma coisa para tratar a obesidade e teve uma hepatite fulminante, fez transplante hepático. Eu lembro que ela estava na fila de um hospital para transplante, eu acho que ela chegou a fazer o transplante hepático, mas ela foi a óbito, assim, ela faleceu por conta disso. Não que um paciente fazendo o tratamento sério da obesidade, né, que tenha, que esteja usando medicamentos aprovados, não vá ter efeito colateral, não possa evoluir e ir a óbito, tá? Pode, tá? É raríssimo, mas pode acontecer. Mas nesses casos, essa venda fácil, essa venda mágica, acaba que o número de pessoas que passam por esses danos é muito maior, tá? E é uma coisa muito grave, né? Não dá para a gente deixar esse perder. Outra coisa muito comum que o povo fala, eu não vou tomar remédio, né? E isso é uma cultura de nós médicos também, que a gente desencoraja os pacientes a fazerem um tratamento medicamentoso por pura ignorância, tá? Não, mas aí eu parei de tomar, engordei 3 vezes mais. E aí, não vou tomar esse remédio não, porque depois que eu usei ele, eu engordei mais. As medicações usadas no tratamento da obesidade, elas são usadas no tratamento da obesidade porque elas mostraram que elas têm benefício na redução do peso, né? E elas têm um efeito que vai fazer o paciente reduzir aquele peso. Se eu paro de tomar aquela medicação, aquele efeito que ela fazia no organismo, ele não vai existir mais. Então, se eu comia muito, eu comecei a usar uma medicação que me trazia um pouquinho mais de saciedade, consegui reduzir o meu aporte calórico, né, o tanto que eu estava ingerindo. Se eu parar de tomar aquela medicação, provavelmente o meu apetite vai voltar e eu vou tender a comer de novo. E aí, às vezes, nesse comer de novo, eu chuto o balde porque não deu certo, aí já estou engordando de novo, e aí como mais ainda. E aí eu ganho mais peso, tá? Mas não é assim, porque eu parei de tomar, o meu organismo entendeu de uma forma diferente e eu comecei a ganhar peso. Não, não é por aí, tá? Então, não tem esse efeito rebote do remédio. E isso é uma informação que, às vezes, eu enfatizo muito com o paciente. Por quê? Porque cada quilo que eu perco, o meu metabolismo vai tender a dar uma reduzida, tá? E o meu apetite vai aumentar. O meu organismo, a todo momento, quer que eu volte para aquele peso anterior, tá? Aquilo era para mim, para ele, né, para o meu organismo, o meu peso normal. Se eu comecei a perder peso, ele vai entender que tem alguma coisa que não está regulando muito bem e vai começar a usar as armas dele para aquilo voltar ao normal. Então, assim, é uma luta constante, tá? A sua taxa metabólica vai diminuir um pouquinho e você vai sentir mais fome. E talvez o paciente, sabendo dessa informação, ele entenda, né, que aquela fome ali é uma adaptação do organismo dele e aí ele não coma para matar aquela fome, tá? E cada vez que a gente perde, né, o metabolismo tende a cair, e depois que, se a gente tiver o reganho do peso, o metabolismo não costuma voltar. Então, o que a gente fala do famoso efeito sanfona, né, se você emagrece, engorda, a tendência é que sua taxa metabólica vá diminuindo e você apresente cada vez mais dificuldade de perder peso. Então, o segredo, né, tente perder peso, e que seja menos peso, mas que seja um peso possível de ser mantido, tá? Pese, não tenha medo da balança, tá? Às vezes a gente
ver, né, ter conhecimento ali daquele problema, daquele excesso de peso, vai ajudar a gente nas medidas. Ah, eu acho que eu tô ganhando peso, mas na hora que você chega lá, nossa, já tô com 75 quilos. Não, opa, agora é hora de tomar uma atitude, né? Você detectar e agir em cima de um problema mais claro, mais objetivo. E tem pessoas que têm transtornos alimentares, que têm ansiedade, que têm depressão, e que além do tratamento em si da obesidade, precise ou de um psicólogo para uma terapia cognitivo-comportamental, ou de um psiquiatra, dependendo do nível de compulsão alimentar, anorexia, etc. Precisa de um tratamento multidisciplinar, tá? E eles também vão ajudar nessa parte. Procurar algumas motivações do paciente, igual, assim, né, fazer medo pela doença, não é aconselhado, mas talvez ele perceber que está com diabetes e aquele diabetes ali ser um medo, falar, olha, fulano, né, vamos então tentar uma reeducação, tentar perder um pouquinho de peso. Hoje em dia os estudos mostram que às vezes o paciente que perde muito peso, 15%, 15 quilos, às vezes eles até remitem o diabetes quando é um diagnóstico precoce. Talvez aquilo ali sirva como uma motivação inicial para o paciente, tá? Ah, fulano, então, nossa, que legal, sua filha vai formar daqui a um ano. Ah, então vamos tentar, quem sabe, daqui a um ano a gente já não tá aí com os 10 quilos a menos, né? E aí você vai mais saudável, não vai ter dor no joelho, vai conseguir dançar no baile de formatura dela. Sei lá, tentar achar alguma motivação. Ah, você teve um netinho, nossa, você vai precisar ajoelhar, agachar, brincar, correr atrás dele. Que tal a gente investir um pouquinho mais nessas mudanças de hábito, né? Tem que ver o neto casar, o neto formar e etc. Então, às vezes, algumas coisinhas simples que a gente consegue apreender, né? Pegar ali no meio da consulta, que pode ajudar de motivação para aquele paciente. E provavelmente quem tem excesso de peso já tentou perder peso alguma vez e não conseguiu. E qual foi a maior dificuldade? O que deu de certo, o que deu de errado na tentativa anterior? Tentar ver, né? Tentar ajustar um pouquinho isso e ajustar as expectativas dele e o que realmente é necessário, né? Porque às vezes o paciente chega no consultório e eles têm obsessão de voltar a pesar o peso que eles pesavam quando eles eram solteiros. Ah, não, mas o meu peso normal era 55 quilos. E hoje ela tem 85. Vai ser muito difícil a gente chegar ali, tá? Mas dê expectativas, né? Dê ferramentas e orientações do que seria real e do que já teria benefício, né? Falou, fulano, então vamos lá, em 3 meses, a gente perdendo 5 a 10%, eu, como médica, já estou muito satisfeita, né? E depois disso, a gente vai dando as investidas, tentando, até onde a gente conseguir um peso que você vai ter uma certa vida. Eu falo que o paciente tem que chegar num peso, gente, que ele vai ter alguma vida. Não adianta, né, viver naquela dieta super restrita, virar um super maratonista, se ele não vai conseguir fazer nem a metade disso daqui a 6 meses. Então, tem que realmente ajustar as expectativas à realidade e tentar, né, o benefício da perda do peso, mas dentro da realidade que aquele paciente vai conseguir manter. A gente nunca vai poder estar no nível que a gente está hoje, né? Tanto de atividade física quanto de ingestão calórica, porque senão a gente vai continuar no mesmo lugar. Temos que ingerir menos, fazer mais atividade física, mas também não é chegar no outro extremo do paciente viver dependente daquilo ali, né, na doença, e alguns vai até para a doença mesmo, de vigorexia e etc. E o outro, né, a duplinha aí fantástica, que é o que a gente vai conseguir orientar de cara pelo SUS, é a atividade física, os exercícios. Aqui, né, só chovendo no molhado das consequências do sedentarismo, doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática, síndrome metabólica, doenças respiratórias, distúrbios do sono, doenças osteoarticulares, transtornos de humor e neoplasia, né? Então, assim, do excesso do peso e do sedentarismo que estão bem relacionados. E aí, vamos sempre estimular
gente, né? Sejamos pessoas ativas e exercitemos, né? Então, anda, corra, pula. Não está conseguindo fazer caminhada todo dia, mas no final de semana vá no parque, vai fazer alguma coisa, então vá fazer uma aula de dança, ou se você tinha um hábito de subir de elevador ou de escada rolante, suba as escadas no shopping quando você for passear. Não sei, né? Tente pequenas mudanças que você consiga gastar um pouquinho mais de calorias por dia e, quando possível, tente fazer um plano de exercício físico, que também vai ajudar muito. Aqui as orientações, tá? Isso daqui é uma revistinha da Abeso também, sobre as orientações. E aí, o exercício resistido, né, que a gente sempre pede, se possível, a associação de 2 a 3 vezes por semana, e os exercícios aeróbicos, caminhada, ciclismo, natação, corrida. Só fazendo uma ressalvazinha aqui, ó, o ideal para pessoas com sobrepeso ou obesidade, 250 a 300 minutos por semana, tá? Então, assim, a gente orienta que comece devagar e, se possível, que faça 5 vezes por semana ou 1 hora, se a gente tem um objetivo maior de perda de peso. A gente pode usar a contagem de passos, né? Hoje os celulares têm, os relógios, tudo marcam mais ou menos o tanto de passo que a gente está dando. Eu não sei vocês, mas eu achei bem difícil chegar nos 10 mil, confesso. E isso também é relativo, tá? Tem estudos que falam que sim, que não, e etc. Mas, assim, a gente pode ter algumas coisas práticas para orientar, e eu acho que isso daqui é um deles que ajuda a quantificar. E se ele não estiver atingindo a meta, que ele tente aumentar 500 passos por dia, tá? É uma abordagem que pode dar certo. A gente não falou ainda, mas o sono, né? O sono, noite, eu li hoje uma pesquisa que eles fizeram um estudo e aí eles tentaram melhorar a qualidade do sono, né? Que o paciente durma um pouco mais, um grupo dormiu um pouco mais e um outro grupo continuou na rotina normal dele de sono. E esse grupo que dormiu um pouquinho mais, eles tiveram melhora em relação ao peso, tá? Então, assim, orientar a higiene do sono, né? Luzes apagadas, que evite bebidas estimulantes, luz, tela, muito tarde, essas coisas que a gente sabe que pioram um pouquinho a produção de melatonina e o sono, etc. Para eles tentarem melhorar isso, se possível, ir para a cama mais cedo um pouco, né? Se tiver essa possibilidade, porque isso também ajuda no sono e aí no peso, provavelmente na saúde metabólica. A parte do exercício, né? E é isso em tudo, assim, tudo na nossa vida, eu acho que a gente pode pegar essa dica, tentar traçar metas objetivas e atingíveis, né? Da gente ter atitudes, metas de atitudes e não de resultados. Por exemplo, eu quero fazer exercício, tá? No mês que vem eu vou começar a fazer exercício. Então, fala assim, mês que vem eu vou ir à academia, fazer musculação 2 vezes na semana. Mas 2 vezes é melhor do que nenhuma, né? Porque se você falar, mês que vem eu vou fazer exercício, e passa por outro mês, passa por outro mês. Mas se você conseguir alguma coisa que você vai conseguir fazer, né? Porque não adianta você falar que semana que vem eu vou começar a correr 10 quilômetros todos os dias, que você não vai fazer. Então, que sejam metas de atitudes, mas que você consiga fazer, colocar aquilo em prática, tá? Tentar falar para o paciente, né? A gente não tem que chegar naquele ideal, naquilo que ele gostaria, que ele imagina no sonho dourado dele, mas aquilo que é possível. Doutor, eu queria caminhar todos os dias, mas eu só consigo caminhar meia hora, 3 vezes na semana. Ótimo, já é alguma coisa. E quando você puder, quanto mais a gente sabe que melhor serão os resultados, né? Da mesma forma o peso, né? Igual eu já falei, não queira chegar naquele peso da adolescência, tenha um peso um pouco mais prático, mais atingível ali. E é muito importante. Um outro estudo que eu li recente também, eles falavam se você indicar para o paciente fazer dieta, atividade física, né, e começar o tratamento medicamentoso de uma vez,
Ou se você pede ele para fazer dieta e daí um tempo começar o exercício, se isso tem diferença, né? Se eles conseguem algum resultado diferente em relação ou tudo de uma vez ou essa evolução, né, nas mudanças. Não tem benefício, né? Você pode orientar ele a começar tudo de uma vez, e você pode orientar ele a fracionar, vai depender muito de quem é seu paciente, do que ele vai conseguir fazer realmente, mas todos os estudos mostram, e aí é que é uma coisa muito importante, que é o paciente perdeu peso, e tão quanto importante, né, é ele conseguir manter esse peso perdido. Porque não adianta nada perder 10 quilos e mês que vem ele ganhar esses 10 de novo. Então, a gente tem que ter algumas estratégias para ajudar ele a manter. E de tudo que a gente lê, o que mais ajuda o paciente a manter o peso é a quantidade de exercício físico, tá? Porque às vezes, assim, a gente começa uma dieta mais restrita, né? Consegue fazer tudo direitinho, mas aquilo ali, com o passar do tempo, acaba dando uma afrouxada. Mas se ele consegue, né, naquela balancinha que eu falei, equilibrar o tanto que ele está ingerindo com a quantidade de exercício que ele está fazendo, talvez realmente ele consiga esse equilíbrio, assim, e consiga manter o peso num padrão alimentar não tão restritivo, né? E aí o exercício físico aumenta um pouquinho a massa muscular, isso tudo coisa pouca, mas acaba ajudando, né? E aí, às vezes, com o exercício físico, vem bons hábitos embutidos, né? Assim, às vezes ele se esforça fazendo exercício, vai chegar em casa, vai conseguir manter um padrão alimentar melhor, porque ele vai começar a se sentir melhor também, tá? E às vezes ele quer resultados melhores nos exercícios. Então, assim, isso tudo é que a gente tem que pegar um pouquinho com o paciente, porque se ele ainda não estiver fazendo exercício, que ele comece, porque provavelmente é uma coisa que vai ajudar muito ele a manter o peso dele perdido. E a gente não deve ficar com, fui lá na esteira, corri meia hora, apareceu lá que eu perdi 200 quilocalorias. E aí eu vou lá ver, não, 2 bombons, então vou poder comer esses 2 bombons. Não, tá? Aquilo que está escrito ali não é a verdade, não foi o que você perdeu realmente. E aí tem algumas outras perdas que a gente tem nesse meio, tipo, o exercício te fala que você perdeu 500, mas provavelmente não veio esses 500 de perda para o seu corpo, tá? Tem algumas correções aí. Então, não se exercite para poder comer, assim, né? Claro que isso é uma compensação, mas assim, que essa compensação não seja tão direta. Hoje eu vou correr muito mais, eu vou comer muito mais, que isso também não é saudável, tá? E, por fim, não, né, por meio, mas não menos importante, e aqui, gente, não tenha preconceito, tá? Remédio para tratar obesidade é igual remédio para tratar diabetes, igual remédio para tratar pressão. A gente deve oferecer para o paciente e a gente tem que ter uma consciência que isso, às vezes eles me perguntam, né? Ainda mais essas medicações caras, mas e por quanto tempo que eu vou precisar tomar? E eu falo, talvez para o resto da vida. Eles arregalam o olho desse, mas como, né? 800 mil reais para o resto da vida? Falei, calma, né? Mas talvez sim, não quer dizer que não precise. Só que a gente tem outras medicações, outras estratégias que a gente pode ir tentando conciliar. Mas teoricamente, sim, gente, né? Agora, se o paciente faz tudo muito bonitinho, tá conseguindo realmente, né? Você pode tentar diminuir a dose, pode tentar suspender a medicação e ver se ele vai continuar com o padrão alimentar saudável dele ali. E é claro que ele vai precisar daquilo ali para o resto da vida. Mas dependendo da situação, daí a 2, 3 anos, ele, por algum problema, sei lá, ele volte a começar a querer ganhar peso, ele volta a te procurar para você tratar ele de novo, né? E nesse meio tempo que não perca o segmento, estou de alta. E aí volta depois com os 15 quilos que ele tinha perdido. Então, assim, não tenham medo do paciente que está usando remédio, não tenham preconceito em relação a ele. E às vezes até estimule, olha, será que não seria o caso de você começar um tratamento medicamentoso para te ajudar, né? Porque é o caminho, tá?
E aí, quem tem indicação, né? Quem deveria tomar remédio, né? Fazer o tratamento medicamentoso aí para a obesidade. As pessoas que têm um IMC maior que 30 e as pessoas que têm IMC maior que 27 com alguma comorbidade. Aí é que eu só fiz uma ressalvazinha. A gente usa o IMC, né, como critério diagnóstico, etc. Mas é claro que tem que ter aquele filtro, né, do paciente que tem uma massa muscular mais volumosa, né, que pesa mais, e aí ele vai ter um IMC, mas não necessariamente ele vai ter a obesidade, mas é claro que a gente está vendo o paciente, né, está vendo o conjunto ali, e aí a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril, isso tudo ajuda a gente. Se tiver, né, uma bioimpedância, alguma outra máquina que ajude a gente a avaliar a composição corporal, isso tudo pode ser utilizado. E o que a gente tem disponível, tá? E aí aqui, claro, né, eu coloquei o que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos de 4 medicamentos, tá? Que são aprovados pela Anvisa para tratar obesidade, que é o Orlistat, a liraglutida, a sibutramina, e o mais novo aí, que daqui a pouco vai ser o badalado do momento, né? Que é a bupropione, naltrexone. Nós tivemos há um tempo atrás, uns 2 anos, ou mais ou menos uns 2 anos atrás, a lorcacerina, que ela tinha entrado no mercado, mas depois os estudos viram que parecia que tinha uma tendência a aumento de neoplasia maligna, e eles tiraram do mercado, então ela não está mais. E algumas medicações que a gente fala off-label, né, que a gente sabe que tem um benefício na redução do peso, mas eles não são aprovados, não está lá escrito na bula que são medicamentos para tratamento de obesidade. Acaba que o que a gente pode usar no SUS, teoricamente, né, é a fluoxetina, é off-label, mas dependendo do paciente, a gente acaba utilizando, tá? Assim, é a arma que a gente tem, tá? A fluoxetina e a sertralina, a gente, como antidepressivo, né, a gente fala que eles têm uma tendência à queda ou neutralidade em relação ao peso. E se a gente for tratar uma depressão, por exemplo, a gente vai dar preferência para eles, se é um paciente que já tem excesso de peso ou que queira, né, perder um pouquinho de peso. Só que elas têm uma tendência, depois de mais ou menos uns 6 meses de tratamento, a retornar com aquele peso inicial perdido, tá? Não é um reganho, não é um rebote, né? Vamos dizer assim, ele não vai engordar 10 quilos a mais do que ele tinha perdido, mas aquele peso que ele perdeu, às vezes, volte, tá? Mas é uma opção, tá? E às vezes a gente dando, às vezes a gente ganha o paciente também na conversa, né? A gente orientando, mostrando e dando uma medicação, às vezes ele começa a ter uma perda de peso e naquilo ali ele empolga, vai fazer atividade física, e aí começa a comprar coisas mais saudáveis e vai se sentindo bem, né? Às vezes é um pontapé inicial que a gente pode trazer benefício para o paciente. Do que tem disponível? O Orlistat, assim, o mais barato e bom, tá? Eu usava muito a sibutramina, é a sibutramina, ela é um sacietógeno, né? Ela age na saciedade, e aí o paciente, ele vai comer menos, tá? Os bons respondedores da sibutramina realmente perdem muito peso, e às vezes falam, ai, nossa, esqueci de comer, não sinto fome, ela é muito boa. Os efeitos adversos de aumentar a pressão, frequência cardíaca, então tem os cuidados, né, dos pacientes que têm risco cardiovascular, hipertensão, que já tiveram algum evento, não é o grupo para a gente usar. E na atenção primária, ela é difícil da gente fazer o uso, porque ela é tarja preta, né, ela precisa de uma receitinha especial, que é aquele talãozinho azul, só que do diazepam, né, dos benzodiazepínicos é B, e da sibutramina é B2, então é um outro talãozinho, tá? Então, assim, fica difícil da gente prescrever, a menos que seja especialista. A liraglutida, que é o Saxenda, tá? Eu deixei as 2 canetinhas aqui, porque a lira tem na dose para tratamento de diabetes, que é o Victoza, e na dose para tratamento de obesidade, que vai até 3 miligramas, que é o Saxenda. Ela é cara, né? Injetável, diária, muito boa para obesidade e para diabetes,
mas é muito cara e para a realidade do SUS é bem complicada, tá? E tem o Orlistat. Eu falo que o Orlistat, assim, é o remédio do meu coração. Ele para peso, ele tem uma perda de peso bem modesta, assim. Não é grande mesmo, às vezes uns 3, 5 quilos. Não chega a ser um volume de perda de peso muito grande, mas ele educa um pouco o paciente, né? O Orlistat vai lá, impede a absorção de 30% dos lípides daquela refeição, e às vezes pode dar diarreia, né? Porque as fezes vão estar mais gordurosas, pode dar um pouquinho de flatulência, distensão abdominal. Só que às vezes ele mostra para o paciente que ele está comendo gordura, porque às vezes o paciente chega, mas eu não como gordura, não sei o que, e aí você prescreve o Orlistat, né? E aí ele, nossa, doutora, eu tive uma dor de barriga. Olha, então, né, tente pensar o que você comeu, porque sim, naquilo ali tinha gordura. E não precisa ser um pastel de queijo com catupiry frito, né, ou comer um torresmo. Às vezes é um queijo que está ali, ou às vezes está colocando muito azeite em alguma salada, oleaginosas, alguma coisa assim que é rica em gordura, né? E você não está percebendo. E o Orlistat, ele tem benefício, algum benefício glicêmico, pode melhorar o perfil lipídico, né? Se a gente está absorvendo menos gordura, ele pode ter esse benefício também. Então, assim, ele não é maravilhoso quando a gente quer ver grandes resultados na balança, mas é uma opção e de custo ele é moderado, assim, o paciente, sei lá, vai gastar 100, cento e pouquinhos por mês, tá? A dose dele é de 120 miligramas, a gente pode passar até 3 comprimidos antes das principais refeições. Habitualmente passa 2 vezes, tá? Que já pode dar um efeito bom para o paciente, e principalmente no paciente que tem um padrão hiperfágico, né? Que ele come mais de uma vez, e aí provavelmente naquela refeição vai ter um pouquinho mais de gordura, então ele pode ajudar nesse perfil de paciente. E o mais novo, a bupropiona e o naltrexone, foi liberado, tá? A gente tem a bupropiona, né? Às vezes a gente faz uso da bupropiona isolada, e o naltrexone também a gente tem, mas não é nessa formulação, tá? O naltrexone que a gente tem é de doses maiores e a bupropiona também. E aí, nessa formulação de 8/90, eles já foi aprovado e está em fase de começar a comercialização a qualquer momento, mas também parece que não vai ser muito barato. Eu acho que vai para mais de 200, 300 reais, tá? Mas ainda a gente não tem disponível. Tem manipulado, mas aí eu particularmente não gosto de manipulado. E os off-label, só comentando aqui, o topiramato, né? A topiramato é remédio para crise convulsiva, né? Para enxaqueca. Então, assim, às vezes aquele paciente que tem enxaqueca, tem cefaleia, que quer perder peso, tem insônia, às vezes a gente até pondera o uso do topiramato para ajudar. Às vezes a associação topiramato, sibutramina, né? Sibutramina mais excitatório, topiramato um pouquinho mais sedativo, pode ser uma boa associação, e aí pode ser usado, né? Às vezes você quer fazer uma profilaxia de cefaleia, de enxaqueca, etc., pode usar o topiramato. E a semaglutida, que é a bambambam do momento, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a semaglutida injetável, né, uma vez por semana, mas ela é para tratamento de diabetes, tá? No Brasil, ela ainda não foi aprovada para o tratamento da obesidade. A semaglutida aqui é a Ozempic, tá? Tem muita gente usando, mas assim, a gente não tem aprovação. Se ficar aí numa questão de prova semaglutida para tratamento da obesidade no Brasil, ainda não. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou e, inclusive, tipo, acabou o estoque das farmácias, dos mercados, assim, não tem, eles não estavam achando mais para comprar, porque é injetável de uso semanal, tipo a liraglutida mesmo, né, inclusive do mesmo laboratório,
mas tem se mostrado com resultados bem melhores em relação ao peso, tá? A semaglutida para tratamento de obesidade até a dose de 2,4. E hoje é o remédio, né? É o tratamento medicamentoso para obesidade que a gente tem maior perda de peso. E junto disso, né? Até o momento, que é o remédio novo, a segurança cardiovascular, dos efeitos adversos, e aí o que dá mais é náuseas mesmo, intolerância gastrointestinal, que é o principal efeito adverso dessa classe, tá? Mas a princípio é uma medicação muito boa, caríssima, tá? Mais cara ainda que liraglutida. Na dose de 2,4 eu nem sei quanto que vai custar, mas R$ 1.500 por mês, talvez, se não for mais, tá? Mas é muito boa. E assim, e mesmo sendo muito boa, vamos dizer assim, é o que mais se aproxima do resultado que a gente tem com a cirurgia bariátrica, né? Nenhum tratamento medicamentoso ainda suplantou a perda de peso que a gente tem com a cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica é um tratamento cirúrgico, né? E aí, para a nossa realidade SUS, a gente até teoricamente tem ela disponível, mas na prática clínica, as filas dos pacientes com obesidade, né? Com obesidades graves que estão esperando, é muito grande. Então, assim, é difícil, né? A gente indica a cirurgia, mas infelizmente a gente sabe que o paciente demora aí bons anos até conseguir, tá? E aí, quem tem indicação, né, de realizar a cirurgia bariátrica são os pacientes com obesidade, com IMC maior que 40, IMC maior que 35, e aí, assim, eu falo que é difícil você não entrar, né, se tiver o IMC acima de 35, é difícil você não encontrar aí uma comorbidade que o paciente tenha para justificar essa cirurgia, e aqueles pacientes entre 30 e 35, que têm idades entre 30 e 70 anos, que aí é a metabólica, né, que tem diagnóstico de diabetes, que a gente tenta fazer para tentar remitir ou controlar melhor o diabetes, tá? E aí, quais os tipos, né? A gente tem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas os mais utilizados disparados no Brasil, tá? Em torno aí de 95% das cirurgias, ou é a banda gástrica, ou desculpa, gente, ou é a gastrectomia vertical, tá? O famoso sleeve, que é uma técnica restritiva, ele não tem muito componente desabsortivo, eles, né, retiram uma porção do estômago, e aí ele fica com a câmara gástrica aqui menor, e o fluxo intestinal, né, o percurso intestinal continua sem alteração, é apenas uma restrição de volume gástrico, claro que alguns hormônios, algumas coisas vão alterar, mas menos que a cirurgia, que é a mais famosa aí, que é a cirurgia mista, que é o bypass, às vezes os pacientes vão falar assim, bypass, né, que é o bypass gástrico em Y de Roux, que eles retiram, vocês estão vendo aqui o cortezinho, né, tiram um pedacinho aqui do estômago, faz uma anastomose entre o intestino e o estômago, e aí o alimento segue por essa via, e essa parte do estômago, né, que foi retirada, eles continuam para pegar aqui a parte do duodeno, das secreções biliares, para isso não ficar perdido, e eles fazem uma anastomose aqui no meio do intestino, tá? E aí tem a parte, né, restritiva, que não vai ter um volume alimentar muito grande, e a parte desabsortiva, que o alimento não vai passar por todo o percurso, né, intestinal, e às vezes eles falam que o alimento caindo mais rápido aqui aumenta a secreção de GLP-1, e aí tem vários mecanismos que podem trazer benefícios para o paciente, tá? A cirurgia bariátrica é uma coisa que a gente também não deve ter medo, né, assim, é um pós-operatório difícil, é um risco, né, de uma cirurgia, ainda mais um paciente obeso, mas é uma possibilidade de tratamento, e um tratamento que a longo prazo se mostra um pouquinho mais eficaz,
né? E aí a gente viu o tanto de comorbidade que está relacionado com excesso de peso, tanto que aquilo ali prejudica a saúde do paciente. Então, assim, tendo condição e tendo indicação, por que não? Eu acho que a primeira coisa é por que não indicar, né? Porque tem benefício, claro que tem risco, mas eu sei que os benefícios geralmente suplantam os riscos, então a gente deve considerar. Eu acho que o porquê não hoje é porque a fila é muito grande, assim, né? E nesse meio tempo você vai tentando tratamento clínico, né? Você vai tentando tratamento clínico, e se em algum momento aquele paciente tiver indicação e possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica, a gente tem que ponderar, né? Que pensar nessa possibilidade para ele, sim, claro, encaminhar para um especialista, para ele fazer o acompanhamento multidisciplinar. Tem que ter consciência, né, principalmente nas desabsortivas, que eles vão precisar de fazer exames periódicos, de avaliar como que está a parte de vitamina, se tem alguma deficiência. Tem que ter, vamos dizer assim, a cabeça boa, né, o paciente tem que acompanhar com o psiquiatra, com o psicólogo, ver se não tem nenhum transtorno alimentar por trás, porque às vezes a cirurgia bariátrica pode piorar esse tipo de transtornos, tá? Então, assim, claro que deve ser indicada por alguém que conheça, né, que saiba da situação como um todo, assim. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar com carinho e é uma ótima possibilidade de tratamento para os nossos pacientes com obesidade, tá? E é isso, aí eu deixei aqui as referências, depois vocês, se tiverem curiosidade, interesse, podem dar uma olhada. Se quiserem mais alguma referência, mais alguma indicação, vocês podem me perguntar.